O vereador Renato Freitas na Câmara de Curitiba por quebra de decoro parlamentar. A suplente Ana Júlia Ribeiro, do PT, deve ser convocada já na próxima semana para ocupar a cadeira. Ela tem 21 anos e será empossada vereadora nos próximos dias. Ficou bem conhecida na época de 2016, quando ocupou escolas públicas em uma série de protestos que aconteceram naquele ano. Ana Júlia é amiga do vereador cassado Renato Freitas e disse que o processo de cassação foi traumático. Ela acredita que pode haver uma reversão da cassação. Vamos ouvir. É uma situação muito triste e traumática, inclusive. Mas eu reitero o que eu tenho dito em todos os momentos. Eu não tenho a expectativa de assumir esse mandato porque acredito que, de fato, a assessoria jurídica do Renato vai reverter essa decisão, né? E como tem os prazos, o período, até ser convocado suplente, até assumir, etc., eu acredito que nem vou chegar, de fato, assumir a cadeira. Tenho confiança, sim, na assessoria jurídica do Renato e desejo que, de fato, eles consigam reverter essa situação. Gosto muito do Renato, respeito ele e não quero assumir nada dessa maneira porque também trabalhei muito na eleição de 2020 e tenho a compreensão do processo político e do processo democrático, né? E sei que a titularidade foi dada ao Renato porque ele fez os seus 5.000 e poucos votos. Mesmo não acreditando que irá assumir a cadeira de vereadora, Ana Júlia afirma que irá defender as mesmas pautas defendidas por Freitas na Câmara. As pautas que o Renato defende, né? O que o Renato fala, o que Renato explicita na Câmara, o que o Renato atua enquanto vereador, é o que a bancada do PT atua como um todo. E por óbvio que eu seguirei essa mesma atuação na defesa das mesmas pautas, da educação pública, da moradia, da segurança alimentar, entre tantas outras, né? Então, eu não conto em assumir um eventual mandato como vereadora nesse momento, porque inclusive estou me preparando e estou como pré-candidata a deputada estadual e todas as minhas energias e forças estão voltadas para isso nesse momento e para terminar o semestre da faculdade. Olha só, a defesa de Renato Freitas entrou com um mandado de segurança na justiça para reverter a cassação, viu? Guilherme Gonçalves disse que também poderá recorrer ao Supremo Tribunal Federal através de uma reclamação devido à falta de aplicação de uma súmula vinculante, a qual, segundo a defesa, todas as câmaras do Brasil estão obrigadas a aplicar. Simpática moça, né? Fez a brincadeirinha ali que vai dividir a vereança com a faculdade. Ela é muito nova, 21 anos. É uma petista que se dá muito bem com o setor rico do PT. Um amigo meu fala que é o PT que usa garfo e faca, que senta-se à mesa, que fala de bons vinhos, né? Ela é muito próxima ali a Miriam Gonçalves, que é uma advogada de sucesso aqui da capital, foi vice-prefeita de Curitiba, ao pessoal ali, dono de universidades, esse pessoal ali que alimenta a Ana Júlia, no sentido intelectual, estou falando de apoio político, e ela é muito simpática, muito querida, mas o engraçado, G-Book, né, dessas coincidências que o destino traz, é que vai sair um invasor de igreja e vai entrar uma invasora de escolas, né? Ela começou a vida política dela ocupando escolas públicas, né? Teve até aquele episódio lamentável de um estudante que morreu em uma das escolas ocupadas, episódio até hoje mal explicado inclusive. Ela não tem nada a ver com isso, importante deixar claro, mas aquele movimento causou isso. E hoje, você acredita nessa felicidade de não assumir? Porque ela fala assim, eu vou ficar feliz se eu não assumir, porque ela torce pelo Freitas. Isso é para inglês ver ou é de verdade? Não, isso é para inglês e para população do Botiatuvinha também, né? É claro que é um mise-en-scène de quem é suplente. O suplente sempre diz, eu torço. Tem uns suplentes que torcem pro avião do cara cair. Não, o Mestre Pop não fez isso. Não? Não. O que ele fez? Ele não torceu para que o Éder voltasse. Ele foi verdadeiro, isso que a escola quis dizer. O Mestre Pop é uma figuraça. Ele queria de fato... Só uma piada, já que a escola se interrompeu mesmo. Tem um avião aqui que eles chamam de voo esperança de suplente, que é o avião que leva os deputados. A turma vai terça de manhã. O voo de Brasília, Curitiba-Brasília, o primeiro de terça-feira de manhã e o último de quinta-feira de Brasília-Curitiba, né, que vem vários deputados lá. O pessoal brinca. Exatamente, voo da esperança. Mas a moça, ela tem uma educação formal, ela mesmo disse que está terminando o semestre na faculdade e tal.
ela é de um PT um pouco diferente do Renato Freitas, mas as pautas, ela mesma disse, são palavras dela, são similares, né? Se ele invade igreja, ela invade escola. E aí eu quero dar uma notícia do Renato Freitas. Eu ouvi agora há pouco. Sabe onde ele estava, Marcos Souza? Onde, o Gibu? Aboletado num caminhão de som, quase em frente à Prefeitura Municipal de Curitiba. Está aí a fotografia, não é? A gente já vai mostrar. Lá estão os sem teto. Já tá na live, para quem tá na live, pode acompanhar a imagem. Tá aí, e ele estava, mas estava comportado, porque um apedeuta estava usando o microfone no momento em que eu os vi, eles passavam em frente ao meu caminho, e o apedeuta dizia o seguinte: apedeuta, para quem não sabe, é um sinônimo bonito para idiota. O apedeuta dizia no microfone o seguinte: a culpa é do Bolsonaro. Nós não temos casa, nós não temos teto, o Bolsonaro é culpado. Quase que eu disse, mas quem é Bolsonaro, né? Mas o cidadão, como todos os... E só gente de vermelho, tá aí a fotografia, né? Que não nos deixa errar. Isso é muito cansativo, começou de novo essa história. Sabe, a invasão, o desrespeito à propriedade privada, o desrespeito à dignidade da posse. Não é assim que as pessoas vão ser inseridas no processo de crescimento social. Olha, Gibu, vamos falar sobre isso, inclusive daqui a pouco você vai entender o porquê que eles estão protestando lá. Agora, essa maneira que alguns grupos de esquerda estão achando para se manifestar contrariamente à cassação de Renato Freitas me incomoda, já falei isso no ar várias vezes aqui. Chamam, por exemplo, agora Curitiba de Nazitiba. São nazitibanos. Todo mundo que acha que o Renato Freitas tem que ser cassado, eu, por exemplo, acho que tem que ser cassado porque ele invadiu uma igreja, e o motivo é bem claro, é um crime, artigo 208 do Código Penal, crime. Agora, eles tentam converter o erro pessoal do Renato, inclusive, de liderar uma manifestação como aquela, como se fosse um crime de racismo. Isso é mentira e isso é nojento. Curitiba respeita, a grande parte dos curitibanos respeita a diversidade de raças, de etnias. Claro que tem sempre um ou outro idiota, criminoso, é um crime inafiançável, tem que ser punido se praticar qualquer ato ilegal. Agora, o Gibu, que me incomoda essa narrativa de querer colar em todo mundo na testa uma coisa que não é verdade. Bom, essa estrutura desconstrutiva da sociedade que é pregada por Antônio Gramsci, que é o grande herói deles na atualidade. Anteriormente, eles eram os trotskistas. E aí eles queriam a revolução, fazendo a revolução armada na rua. Entenderam que isso não era lógico e que o nosso povo não aceitaria esse banho de sangue. Aí trocaram a narrativa e trocaram a forma de se apropriar das grandes bandeiras da sociedade. Passaram a atacar a família, passaram a atacar a unidade do povo brasileiro, porque éramos todos irmãos, né? Muito embora apreciássemos a partidos políticos diversos, as grandes pautas nos uniam. As pautas religiosas, as pautas da unidade popular. Essa história de dizer que há racismo no Brasil é o seguinte: existe uma diferença econômica entre grande parcela da população negra do Brasil e a população que não enfrentou o problema da escravidão, por uma questão sociológica e uma questão econômica histórica. Mas todos os tribunais têm juízes negros. Todas as representações políticas têm homens e mulheres negras. O negro é presente no nosso país, claro que mais ao norte, por uma questão também de desenvolvimento histórico do país. Existem mais negros do que brancos. Aqui no sul há um equilíbrio, mas impingir a pecha de racista, para mim, para o Mark, para o Escola ou para quem defende que um transgressor
do Código Penal seja punido pela transgressão, é desonesto intelectualmente, é desonesto moralmente e é insuportável. O senhor vereador foi punido exatamente por invadir um templo religioso e por estar em curso, no artigo 10º, se não me falha a memória, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Curitiba. Em nenhum momento no processo, seus desonestos, ele é citado como sendo magro, alto, baixo, gordo, de cor amarela, azul, vermelho ou qualquer outra cor. Parem de ser desonestos. Ô Gê, você sabe que eu não me sinto muito à vontade para falar o que é o que não é racismo nesse caso, mas aqui a gente tá falando de crime, inclusive, né? O Mike já lembrou, você já lembrou da questão, é uma infração que tá prevista no Código Penal. Eu não me sentiria nada confortável e acredito que vocês aqui e os nossos ouvintes também não se sentiriam nada confortáveis tendo algum familiar dentro da igreja, uma igreja pequena que muitos idosos frequentam. Sim, foi uma invasão e tem idosos que nós ouvimos na época da invasão que se sentiram amedrontados, não vou dizer que se sentiram ameaçados, mas se sentiram, claro, coagidos por uma invasão, por aquele monte de bandeira, aquele monte de fala que não tinha nada a ver com religião, não tinha nada a ver com Deus, com Bíblia, com qualquer coisa que seja. Então, de fato, a gente está falando de crime aqui. Vamos espantar. E os nossos ouvintes estão dizendo isso também aqui na live, aqui no WhatsApp. Inclusive essa foto que a gente mostrou agora aí foi enviada pelo Rafael Tio Valeta, nosso ouvinte diário aqui, que passou ali pelo Centro Cívico igual a você, passou há pouco. Querem protestar? Esse é o espaço. Tá ali, ó, aberto à vista de todo mundo. Não precisa entrar em lugar nenhum. Eu acho que a gente deveria espancar definitivamente essa narrativa desonesta. Na Câmara Municipal existem outros 2 vereadores. Uma delas eu não conheço pessoalmente, é a senhora Carol D'Artório. E o outro é o Erivelto, meu irmão, meu amigo e nosso irmão de comunicação, que tem uma larga e extensa carreira na Rede Globo Televisão, com um enorme sucesso aqui nesta casa, porque tive até a honra de ser entrevistado por ele aqui neste grupo. Bom guitarrista, bom músico, obrigado, escola. Figura sensacional, nosso amigo querido. Então vamos deixar de cretinice, nenhum deles foi citado em nenhum momento e não será. Então parem com isso, o cara cometeu um crime, está sendo julgado por infração e pelo crime cometido. O resto é mimimi. É horrível falar mimimi, mas eu sou obrigado. Eu queria inclusive a opinião de quem não tem nada a ver com partido político aqui na nossa live em relação a esse assunto, que seria muito bom para contribuir com esse nosso debate aqui, para a gente entender de fato o que nós estamos discutindo. E até porque é o seguinte, atos como esse atrapalham a luta verdadeira contra o racismo, que é assim, gente séria trabalhando nessa pauta, que é muito importante. Agora, quando alguém comete um crime, invade uma igreja e leva essa mensagem às pessoas na truculência, no autoritarismo, na bandeira, no grito em cima do altar, isso não ajuda no debate. Isso só, pelo contrário, interdita o debate. Então, os verdadeiros militantes da causa, os verdadeiros, não os petistas que querem defender os seus, os verdadeiros militantes da causa, eu acho que inclusive foram atrapalhados por esse fato. Vamos continuar falando sobre o que o Gebuco falou, porque essa manifestação que ocorre agora no centro de Curitiba, além de defender o Renato Freitas, ela também defende a invasão de uma grande área aqui na região de Curitiba, e moradores do bairro Campo de Santana reclamam de insegurança